Graças e paz, amados irmãos, amigos também que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Teresina. Estamos voltando aí para continuar o trabalho que estamos fazendo nas nossas meditações nesse livro de Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Hoje, dispositivo número 8, que diz o seguinte: apresentando para a alma as misericórdias externas das quais gozam os homens incrédulos e as misérias externas das quais eles parecem estar livres enquanto caminham, enquanto trilham o seu caminho de pecado. Satanás diz: você olha para essas bênçãos, que recebem os pecadores. Estamos falando evidentemente sobre a graça comum de Deus, que andam exatamente naqueles caminhos que porventura a alma dos justos, se assusta até de pensar, e nas muitas misérias das quais eles também são libertos, até mesmo aquelas que acometem outros homens que dizem que não ousam sequer andar assim, para que não venham inclusive a sofrer, transgredindo a lei de Deus. Mas diante disso, então, Satanás diz: se quiseres ser liberto da adversidade, dos problemas da vida, se você quiser desfrutar da prosperidade, então ande nos caminhos que esses homens andam, ou seja, peque. Porque afinal de contas, Deus é misericordioso. Deus é aquele que abençoa, Então percebam que por meio desse estratagema de Satanás, por meio desse artifício, o diabo é aquele que vem enganando uma série de pessoas ao longo da história. O diabo enganou, por exemplo, judeus moradores lá do Egito, uma história registrada, por exemplo, em Jeremias capítulo 44, ali versos de 16 a 18 principalmente, quando o Senhor utiliza o seu servo, o seu profeta, para denunciar essa persistência do seu povo em caminhar na idolatria, e se registra ali as seguintes palavras contra o profeta de Deus: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, como os nossos pais, como os nossos reis, como os nossos príncipes têm feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então vejam, esta é apenas a linguagem de um mundo de almas ignorantes, de almas que profanam, são profanas, de almas supersticiosas, que preferiram retornar à escravidão, que preferem se enredar no caminho de pecado, uma escravidão muito pior do que aquela que o próprio Israel reclamou, murmurou quando estava no deserto. Então, diante desse estratagema, desse artifício, dessa artimanha do diabo, quais são as soluções apresentadas por Thomas Brooks? A primeira delas, é considerar que nenhum homem sabe aquilo que paira, aquilo que na verdade está no mais profundo coração de Deus, quando Deus se posiciona em relação a uma determinada pessoa por meio da sua graça comum, por meio das suas bênçãos externas que são concedidas a essa pessoa. Então, o que nós percebemos nesse primeiro remédio de Thomas Brooks? É que ele fala que a mão de misericórdia de Deus, ela pode estar estendida para um homem quando o seu coração pode estar voltado contra esse mesmo homem. E aí ele nos traz alguns exemplos para considerarmos na história: Saul, o próprio Jó, o próprio Efraim, A mão de Deus, ela foi severamente pesada contra essas pessoas, contra esses seus servos, contra Saul no primeiro momento, contra Efraim, contra Jó, mas ainda assim o coração e as afeições do Senhor estavam trabalhando de uma maneira misericordiosa sobre eles. Então nenhum homem conhece o amor ou o ódio de Deus por sua misericórdia exterior ou pela miséria, pela miséria que é demonstrada para com o homem. Porque percebam que todas as coisas, elas vêm igualmente a todos, aos justos e aos injustos, aos bons e aos maus, aqueles que são limpos ou impuros de coração. É como Thomas Brooks diz: o sol da prosperidade brilha tão bem sobre os espinheiros do deserto como sobre as árvores frutíferas do pomar. A neve e o granizo da adversidade caem sobre o melhor jardim, bem como sobre o fedorento monte de cinzas,
ou o deserto selvagem? Normalmente, irmãos, o pior dos homens tem muito dessas coisas externas. Ele acumula muitas dessas coisas. Você percebe, por exemplo, a prosperidade desses homens em excesso. Mas o homem mais santo dos homens, tem menos na terra, porque certamente ele tem muito no céu. Cícero, por exemplo, julgou que a religião dos judeus não era absolutamente nada. Por quê? Porque ele olhava para ela com frequência e via frequentemente quem? Os judeus sendo vencidos, empobrecidos, afligidos. Mas ele olhava a religião de Roma, não é? Contrastando com isso, e diz, olha, essa está certa, porque os romanos prosperam, porque se tornam governadores do mundo. Agora veja, embora aparentemente os romanos tivessem a mão de Deus, ainda assim os judeus tinham seu coração, eles eram seu povo de propriedade exclusiva, eles eram muito amados, embora muitas vezes severamente afligidos. Então esse é o primeiro remédio de Thomas Brooks. A segunda solução, o segundo remédio que ele traz é considerarmos, né, contra esse ardil de Satanás, seriamente, que não há nada no mundo, não há algo no mundo que tanto provoca Deus a ficar irado, como os homens que usam da sua bondade, a bondade e a misericórdia de Deus para praticar o mal. E meus irmãos, isso fica muito claro quando nós voltamos ali para o Velho Testamento, né, para o livro de Gênesis, e olhamos, por exemplo, aquele momento em que Deus resolve destruir o mundo antigo por meio do dilúvio. Deus derrama a sua ira, Deus estabelece a sua justiça, ela cai sobre esse velho mundo. Ou quando Deus, ainda em Gênesis também, nos é relatado ali que ele faz cair chuva de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Esse princípio ele fica muito claro quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 44, principalmente ali naquela seção dos versos 20 a 28, né? Que são palavras, você pode acessá-las depois, dignas da nossa meditação. Mas vejam, argumentar que porque Deus é misericordioso e por causa disso eu posso pecar, é uma lógica demoníaca, e essa lógica ela caminha sobre uma mina de pólvora pronta para explodir, irmãos. Percebam, nenhuma alma pode fugir da ira de Deus. E vejam que utilizar o argumento de que porque Deus é misericordioso, não é? Isso me dá a condição então de pecar, isso só pode ser classificado como uma extrema maldade, principalmente porque Deus é muito bom, Ele é a essência de toda a bondade. Então não existe um espírito pior do que esse. Thomas Brooks diz o seguinte: Senhor, a cólera, sim, a maior cólera, não jaz à porta deste homem? Não estão as mais fortes cadeias de escuridão preparadas para tal alma? Pecar contra a misericórdia é bestial e não há coisa pior. Retribuir com o bem o mal é divino. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o mal é estupidez, mas tomar o mal pelo bem é diabólico. E aí ele diz: livra-nos a alma deste mal, ó Deus. Irmãos, os homens que assim procedem, essas almas, transformam Deus em um mero boneco. Um que não faz o que ele diz. Mas perceba que eles descobrirão que Deus é tão severo ao punir pecado, quanto Ele é misericordioso, certamente para perdoar. Isso nos leva ao terceiro remédio, não é? A terceira solução com vistas a esse ardil de Satanás. E o terceiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerarmos que não há maior miséria nesta vida do que não estar na miséria, e nenhuma aflição maior do que não ser afligido. A gente vai entender melhor isso. Brooks diz assim: ai daquela alma em quem Deus não gastará uma vara. Ele diz: esse é o golpe mais triste de todos, ou seja, quando Deus se recusa a punir, quando Deus recolhe a sua mão. É como é registrado, por exemplo, lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 17. Efraim se juntou aos ídolos, deixa-o em paz. Então é quando Deus entrega o homem ao seu pecado, à sua malignidade, não há coisa pior do que isso. E vejam a imagem que é trazida aqui para exemplificar isso, né, por meio de Thomas Brooks, quando ele diz assim: olha, quando o médico desiste do paciente, então nós podemos dizer: aquele homem está morto.
Quando Deus entrega uma alma ao pecado sem controle, então nós podemos realmente dizer, essa alma está perdida. Nós podemos soar o sino da sentença contra essa alma, porque ela está 2 vezes morta e arrancada pela raiz. Brooks quer que nós entendamos que ser livre de castigo é a mãe da segurança carnal, o veneno da religião, a traça da santidade e o introdutor da maldade. É como alguém certa vez disse, nada parece mais infeliz para mim do que aquele a quem nenhuma adversidade o acometeu. Então percebam que essas misericórdias externas, essa graça comum, não é? Aos olhos de muitos, muitas vezes se mostram uma armadilha para suas almas. E como? Quando, por exemplo, nós olhamos, e o salmista inclusive ele vai considerar isso, não é? Ele vai questionar isso. A prosperidade, por exemplo, dos ímpios, dos homens maus. Então a prosperidade, irmãos, tem sido uma pedra de tropeço na qual milhões de pessoas tropeçaram, caíram, quebraram o pescoço das suas almas para sempre. É como quando Agostinho diz, a religião gerou riquezas e a filha logo devorou a sua mãe. Meus irmãos, se nós temos comida, se nós temos roupas suficientes, devemos nos contentar. Mas as pessoas, e aí dentro desse âmbito explica evidentemente Thomas Brooks, mas as pessoas que desejam ser ricas, elas caem em muitas tentações. Elas são apanhadas, não é, por muitos desejos tolos e prejudiciais que levam no fim de tudo à ruína e à destruição. É como o apóstolo Paulo afirma em sua primeira carta a Timóteo no capítulo 6, o amor ao dinheiro está na raiz de todos os males. E ele vai dizer algumas pessoas pensando nisso, não é, desejando isso, acabaram se desviando da fé e trouxeram muito sofrimento para si, acrescentaram para si muitas dores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses ardis de Satanás. Nós olhamos, evidentemente, a graça de Deus não apenas sobre o seu povo, essa graça comum não apenas sobre o seu povo, não é? Onde ele faz cair a chuva, onde ele traz prosperidade não apenas sobre os seus, mas sobre homens que inclusive caminham fora dos seus padrões, completamente desalinhados com a sua e rejeitando a sua vontade, não é? Nós precisamos tomar muito cuidado para não desejarmos essas mesmas coisas, para não caminharmos nesse mesmo caminho com aquele estratagema de Satanás dizendo, olha, eles prosperam, eles estão fazendo mal, mas Deus é misericordioso, não é? Olha, eles não obedecem a Deus, olha, eles rejeitam a Deus. Então, esses caminhos que vocês inclusive rejeitam, mas veja, eles estão prosperando, eles estão se dando bem, e a razão é porque Deus é misericordioso. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Os que caíram nesse ardil de Satanás, todos aqueles que caíram nesse ardil de Satanás, se viram em sérios problemas com o Senhor. E muitos deles, certamente, arderão no inferno. Arderão no inferno. A ira do Senhor estará sobre eles. A justiça do Senhor certamente e definitivamente será estabelecida. Então que o Senhor, de fato, como diz aqui Thomas Brooks, repita suas palavras, ó Senhor, livra a nossa alma disso. Livra a nossa alma de querermos tomar o bem pelo mal, Senhor. E pensando naquilo em toda a bondade, por que nós pecaríamos contra o Senhor? Porque nós usaríamos a tua bondade para, inclusive, dizermos, olha, porque Deus é bondoso, é misericordioso, então eu posso pecar. Senhor, livra-nos desse erro. Livra-nos dessa maldade. Livra-nos, ó Deus, dessa artimanha demoníaca. Livra-nos dos poderes e dos ardis de Satanás. Que Deus possa abençoá-lo nessa meditação. Que possamos estar alertas contra esses artifícios de Satanás. Na próxima sexta-feira nós estaremos publicando a parte 2, tá? Desse artifício número 8. Por enquanto aqui a parte 1. Deus o abençoe. Um grande abraço.